Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira e também do canal do professor Paulo Gala. Estamos de volta com mais um episódio do Demolindo o YouTubenomics, né? Essa corrente de opinião estranha que tenta pregar o ultraliberalismo no Brasil através da internet. Eu e Paulo nos juntamos num esforço de tentar restabelecer um pouco a lógica no debate. E aí, em vários episódios, já fizemos alguns, convido vocês a ver, tentamos desmontar os argumentos. E um desses argumentos que nós hoje vamos tentar falar é um clássico argumento neoliberal que diz o seguinte: não, política industrial é coisa regressiva. O que significa isso? Pega dinheiro do pobre e dá dinheiro para o rico. É isso mesmo, faz-se uma simplificação das mais absurdas, né, que não leva em consideração nem causas, nem efeitos, nem métodos, nem proporcionalidade, nem função, nem nada daquilo que nós chamamos de políticas industriais, muito menos o contexto, né, tentativa de mudança estrutural para promoção do desenvolvimento, nada. A ideia é simplificar tudo na frase: tirar dinheiro do pobre para dar dinheiro para o rico. Segundo os neoliberais, eles acham o seguinte, que não, o dinheiro do Estado tem que servir para as coisas, né, básicas, digamos assim, né, saúde, educação, etc. Claro, também, mas eles não aceitam a ideia de que haja financiamento público para transformação setorial, para estruturação de empresas grandes que possam empregar com qualidade a sociedade, que possa para o país e, portanto, isso se multiplique em melhores empregos e melhores condições de vida, etc, 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 porque tudo isso envolve tirar dinheiro de pobre e dar dinheiro para o rico. Quase morto, né? Porque isso é bastante incômodo, né? É um elemento que polui muito o debate do desenvolvimento do Brasil, já nos custou anos e anos de crescimento de longo prazo, que a gente não teve em função dessa ideia primária. Eu queria ouvir você, então, a respeito. Bom, esse é um argumento importante que eu acho que a gente tem que destrinchar aqui, né? O primeiro passo é separar a pessoa física da pessoa jurídica, que essa é a primeira falácia que se comete, porque parece que quando um governo faz política industrial, e política industrial vamos classificar aqui como compras de governo, conteúdo local, subsídios, tarifas, financiamento de bancos públicos, né? Vamos colocar essas cinco para deixar de maneira bem clara o que a gente tem chamado de política industrial. A política industrial é voltada para as corporações, para as empresas, não para as pessoas físicas, né? E a ideia da política industrial é que você vai construir corporações, né, e que vão pagar maiores salários, né? Daí não é para a gente concluir que os empresários têm que ficar mamando, né, e tendo lucros fáceis a partir da política industrial. Aliás, o Brasil ele é um contra-exemplo disso, porque o Brasil, por exemplo, não tributa dividendos, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos. Então ele deveria justamente fazer política industrial e tributar dividendos, como fazem os europeus, os americanos e os asiáticos, porque a ideia é que o dinheiro tem que ficar lá na empresa para gerar os empregos, para gerar investimento e para gerar expansão de capacidade, né? Então a ideia da política industrial não é dar dinheiro para o dono da empresa que é rico, né? A ideia é fortalecer uma corporação que poderá criar melhores empregos e mais empregos. Bom, a pergunta anterior que se faz é, mas por que se faz política industrial, né? E na cabeça dos economistas liberais não há diferenciação estrutural ou setorial. Então, uma economia pode ser rica de qualquer maneira, ela não precisa ter indústria, não precisa se industrializar, basta ela seguir as vantagens comparativas dela. Então, a ideia de transferir recursos para um setor, especialmente para o setor industrial, soa muito esquisito para o economista liberal, cai muito mal, porque você fala assim, mas espera aí, para que você vai transferir recursos da sociedade para esse setor? Né? Se o economista liberal não enxerga nenhuma vantagem ali naquele setor, não faz sentido você usar dinheiro público para isso. Né? Quando a gente sabe que, na realidade, o desenvolvimento econômico é um desenvolvimento industrial, né? Não há país no mundo que seja desenvolvido que não tenha uma indústria desenvolvida, né? Pelo menos um PIB industrial per capita de 2, 3 mil dólares, e também a gente sabe que o jogo industrial é muito assimétrico, né, Fausto? Tem muita desvantagem. Então, os países pobres e emergentes não conseguem competir com as multinacionais. Daí que vem a lógica de se fazer política industrial, ou seja, usar dinheiro público para fortalecer empresas de países pobres e emergentes que não conseguem competir e bater as multinacionais. Esta é a lógica de se fazer o investimento em política industrial. Agora, a gente precisa ter medidas metas, medidas de eficiência, metas de exportação, de inovação também. Não é para dar o dinheiro para as empresas para elas não fazerem nada, para proteger elas de concorrência. Não, a ideia não é essa. A ideia é você fortalecer a empresa, especialmente do país pobre e emergente, para que ela possa lutar no mundo. E a ideia é que o recurso não seja transferido para o dono da empresa. A ideia é que fique na empresa, na corporação, para que ela crie um ambiente de empregos de melhor qualidade. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com essa ideia simplista que se vende por aí de que
política industrial é dar dinheiro para rico. Não, não é dar dinheiro para rico, né? Aliás, no Brasil a gente deveria, inclusive, caminhar na tributação de dividendos e para fazer, mexer mais com reforma tributária progressista, né, Fausto? É mais ou menos por aí que eu enxergo, mas eu queria te ouvir em relação a isso. Tá, eu acho que, veja, existe uma noção muito vinculada àquilo que foi praticado pelo governo militar brasileiro nos anos 70, em que nós ainda fazíamos alguma política industrial relevante, porém, acho que sobre nada, a imprensa não podia comentar nada. Tinha um Então, certo achatamento de salários também, né? exato, você tinha ao mesmo tempo uma aliança muito forte entre os capitalistas industriais daquele momento e o governo militar, né, visando uma repressão sindical terrível, o que, logicamente, eliminava qualquer poder de barganha via de greves, etc. Então, tudo isso resultou, ao mesmo tempo, num acesso muito privilegiado dos empresários ao governo federal daquele momento, né, pedindo benefícios, pedindo exclusão de concorrentes, botando barreiras absolutamente indecentes à concorrência, etc. Então, uma condição privilegiada do lado do capital e uma condição absolutamente desprivilegiada do lado do trabalho, no sentido de que não havia poder de barganha possível. Era uma ditadura militar, não havia condição de fazer greve, movimento de fábrica, nem nada. Era puro, né, repressão. Então, essa situação gerou um nível de concentração de renda que foi simultâneo na história às políticas industriais, que é uma deformação as coisas, as experiências históricas, e vai jogar a água do banho junto com a criança junto com a água do banho. E aí todo mundo acaba falando mal de políticas industriais como se elas sempre fossem necessariamente daquele jeito. Criou-se um enorme balcão de favores, em que os empresários chegavam no governo militar, pediam e levavam o que queriam. Na verdade, pretensões de alcançar maiores voos internacionais não eram cobrados a isso, os investimentos que recebiam tampouco devolviam, e, por outro lado, não espalhavam pela sociedade os rendimentos em função por maiores salários, em função da repressão sindical que existia, né? Agora, isso é o retrato de um momento histórico. E aí você extrapolar a partir desse momento histórico uma conclusão de que toda política industrial é transferir dinheiro de pobre para rico, aí eu tenho que, né, arriar a calça e perguntar, então como é que a China está botando centenas de milhões de pessoas na classe média fazendo política industrial? Como é que a Coreia eliminou praticamente a pobreza, a Coreia do Sul, né, eliminou praticamente a pobreza no país fazendo política industrial? Como é que os Estados Unidos construíram um país de classe média, né, que agora está se desfazendo exatamente por desindustrialização, né, exatamente produzindo políticas industriais? Então, aí fica, entendeu? Porque senão fica um debate muito... Só a gente tem que ficar constrangido nas coisas. Então me explica aí como é que é a China, como é que é a Europa, como é que é os Estados Unidos. Explica, né? Foi tirando o leitinho da vaquinha holandesa? Eles sabem que não foi, né? Então aí é outra coisa que o pessoal daquela página que eu adoro, que é o Tatu no Toco, que faz uma crítica excelente desses assuntos, eles recircularam um vídeo, uma matéria da Globo, né, mostrando que os Estados Unidos, naquela época, tinha aprovado a continuidade de um orçamento federal de algumas centenas de milhões de dólares, sabe para quê? Para financiar propaganda das empresas americanas na TV estrangeira. Aí aparecia lá imagens da propaganda do McDonald's no Japão, propaganda da ração de gato Whiskas da Mars, né, em alguns outros países, sei lá onde e tal. Isso era financiado com dinheiro público. Agora, por quê? Né? Porque lá na ponta de trás eram empregos americanos que estavam sendo garantidos e ampliados. O que todo governo deveria querer, se não exatamente isso? Não é verdade? Então tá aí. Agora eles que respondam, né? Se é tirar dinheiro do pobre e dar para o rico, então por que não faz o ciclo completo da análise, né? Por que não vê depois o dinheiro que sai do rico e vai para o pobre? Só porque no Brasil isso não acontece. Ter puxado esse fio aí, porque é verdade que a ditadura foi concentradora de renda, não há a menor dúvida disso, teve repressão de salarial, de sindicatos e tudo mais. Agora, eu acho injusto e errado você colocar a conta da desigualdade brasileira na ditadura, né? O Brasil desde sempre foi desigual. Ele chega no início do século XX, uma sociedade completamente desigual. E a desigualdade brasileira, a meu ver, é fundamentalmente devido à escravidão, né? A escravidão que produziu um país que tem uma das maiores desigualdades do planeta. Sempre foi, de renda e de riqueza, né? Então,
Esse é um problema secular da fundação brasileira. Né? E os militares... nem eu quis identificar ali só dizer que a desigualdade brasileira foi inaugurada, né? De maneira alguma. Não, você não faz isso, mas muita gente faz, porque eles colocam do jeito como se a ditadura tivesse criado a concentração de renda no Brasil. Né? E é verdade que ela é possível, quanto a isso estamos de acordo. Agora, o que a gente não pode fazer é uma análise ingênua de dizer que foi a ditadura que criou a concentração de renda. Quem criou a concentração de renda, para começo de conversa, foi o sistema capitalista, que ele é concentrador de renda. Isso é um pilar básico do sistema capitalista. Agora, um sistema capitalista em cima de um país que levou a escravidão ao limite se torna absurdamente concentrador, né? Esse é outro ponto. E, por fim, só um destaque que eu queria fazer, Fausto, que as nossas defesas de política industrial, aqui no meu canal e no seu, não querem dizer que a gente adora os empresários, que a gente está dizendo que basta dar dinheiro para eles e tudo será resolvido, né, com essas ferramentas. Aliás, muito pelo contrário, que a política industrial mais moderna tem defendido, e eu acho que foi um erro do Brasil lá atrás, é a colocação de metas, né, metas de exportação, metas de sofisticação produtiva, sofisticação tecnológica, tem que ser políticas temporárias, né, no espírito de missão, que a gente sempre fala da Mariana Mazzucato, porque não se trata de achar que simplesmente dando subsídios, tarifas e financiamento público e compras de governo para os empresários, tudo se resolverá. Não, esse dinheiro é um dinheiro público que tem custo, tem um custo para a sociedade, porque vem dos impostos, e é o que se tem feito no mundo todo. Então, no Brasil, cabe muito mais a gente revisitar o período dos 70, das nossas políticas industriais, entender onde a gente acertou e onde errou, né? Porque eu sempre faço aqui a defesa de que o Brasil de 1930 a 1980 foi uma das economias que mais cresceu no mundo e mais se desenvolveu, com diversos problemas, eventualmente com excesso de protecionismo, inclusive, e o que a gente tem que fazer é uma crítica disso, e não jogar o bebê fora junto com a água do S, criou a CSN, criou a Eletrobras, criou a Petrobras, foi só cagada, então vamos vender, fechar tudo isso daí, que agora a gente vai se desenvolver. Não, tá aí, desculpa, você está fazendo uma leitura completamente equivocada, então a gente precisa aprender com os erros e ver onde dá para evoluir, né, Fausto? É claro, aí entra a indigência intelectual que domina o debate, infelizmente, né, no Brasil. Como é que você pode não reconhecer a importância desses entes aí que você enumerou agora, né, para a criação de uma classe média brasileira? Né? A classe média brasileira é filha desse período, né, e agora ela começa a definhar exatamente porque esse período está sendo tão atacado, desestruturado nas suas construções. Né? Exatamente. Aliás, a classe média é suicida, porque a classe média brasileira votou contra ela mesma, ela está se suicidando, literalmente. Isso, exatamente. É uma coisa que eu não consigo entender, a não ser, claro, botando na análise o fator mídia, né? A mídia tem uma responsabilidade histórica tremenda nisso aí, tremenda. Né? A nossa mídia é acrítica, ela simplesmente repete igual um papagaio né, essas ideias que os donos, né, os barões midiáticos que são sócios do sistema financeiro precisam colocar em benefício próprio. E repete-se, claro. Com gordos salários no bolso é mais fácil repetir. Mas é basicamente isso. Convenceu-se a classe média brasileira de que tudo aquilo que a constituiu está errado. E agora ela definha. Né? É mais ou menos isso. Não, na verdade, eu pensando sobre o Brasil, até tive uma conversa com o Bresser, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, esse fim de semana no meu canal, até convido as pessoas para assistirem, e a gente estava justamente refletindo sobre o porquê da tragédia brasileira, né, que a gente vive hoje. E ele levantou um ponto ali que não tinha me dado conta, mas é isso mesmo, a nossa tragédia se deve muito a uma revolta da classe média brasileira, porque foi a revolta da classe média brasileira que colocou este governo no poder, né, e esta revolta da classe média está destruindo a própria classe média, que é um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos também. Você tem o disappearing middle class nos Estados Unidos, no Chile, aliás, todos os países latino-americanos estão sendo surrados, né? A classe média está sendo surrada nas Américas, por assim dizer, enquanto que na China, né, 400 milhões de pessoas na classe média chinesa, e agora provavelmente eles vão a 600, 700 milhões de pessoas, né? Então... É uma afluência impressionante. É a maior afluência social da história. Né? É impressionante como você casa perfeitamente os gráficos, né? Onde você tem projetos nacionais de desenvolvimento com políticas setoriais industriais de sofisticação produtiva, as mais modernas, né? As mais condizentes com o seu tempo histórico. Melhor do que dizer que mais modernas, porque mais modernas parece que existe um critério do que é moderno. As mais condizentes com o seu tempo histórico, né? Assim se deve dizer. Né? Vai junto com a criação de uma classe média poderosa e empoderada. E, logicamente, uma consequência disso é a formação de democracia. A democracia é uma consequência do desenvolvimento econômico, e não o contrário.
Tanto não é que a é? democracia é algo do século XX, né? Exato. Pois é. Não é? Não é. Interessante esse nosso Boa. vídeo, né? Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado você que nos assiste. Assina aí os nossos canais. Fica atento à Revolução Industrial Brasileira, ao canal do professor Paulo Gala, para mais informações contra-hegemônicas, se você quiser, no debate econômico. Obrigado, até uma próxima. Valeu.